aproximamos de Ti em humildade, crendo que Tu serás conosco como tem sido em todos os cultos. Que a graça, a misericórdia rica do Senhor possa ser estendida sobre cada um de nós nesta noite e que o Espírito Santo, Senhor, possa encontrar liberdade no nosso meio e curar aquele que está enfermo, Pai, e trazer alegria se houver alguém triste, liberdade se tiver alguém ainda prisioneiro de algo, que a palavra possa entrar nos corações e trazer um gozo, Senhor, trazer uma alegria em estar em Tua presença. Te agradecemos então, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Podei-vos assentar, irmãos. Antes de ler a palavra, eu quero agradecer ao pastor João por nos conceder mais esta oportunidade de estarmos juntos. Nós ficamos felizes de ter sido convidado por ele e sentimos honrado de estar nesses cultos acompanhando. Ontem nós estávamos ali em Ceilândia, isso mesmo, Ceilândia, e parece que eu ainda estou pregando lá, porque tanta gente que estava lá está aqui nesta noite, mas há alguns irmãos desta região eu quero apresentar a minha família que está comigo. Não vieram todos hoje, só veio a minha esposa. Por favor, fique de pé. A irmã Ana Cláudia, minha esposa, e o meu filho Mateus, não sei onde está. Ele está lá dentro? Está ali. O Miqueias e o Pedro não vieram. Miqueias é o do meio e o Pedro caçula. Então estão comigo e eu quero expor aqui algo que está no meu coração. Ontem a igreja nos ajudou muito, a pregar, trazer algumas palavras. O profeta gostaria de pregar numa igreja como esta, tenho certeza. Um povo feliz, um povo que de fato viu o 7º selo, vive ele. Então é impossível você não ver alegria no rosto de pessoas que eram cativas e estão em liberdade. Amém. Isso nos motiva. Trago saudação da igreja de Sete Lagoas e estou aprendendo muito com o ancião. É um homem dedicado, um pastor que tem se dedicado nesses dias, e a mim foi concedido o privilégio de estar ao lado dele. Eu ainda não o conhecia de tão perto. O último encontro que eu o vi foi ali em Campo Grande, tivemos alguns contatos, mas nunca havia estado na casa dele, e tem sido muito bom para mim, para o meu ministério. Estou levando mais coisa do que deixando para vocês. Deus é minha testemunha, sabe o quanto eu tenho sido abençoado desde que cheguei. Então é um prazer, um privilégio. Deus os abençoe. Deus possa cada vez mais derramar sobre o ministério, sobre a igreja, sobre os auxiliares, grandes bênçãos. Vocês merecem por ter ficado com a palavra quando havia menos do que o que tem hoje. Vocês posicionaram e chegaram a hora de receber primeiro, antes de alguns aí. Deus abençoe.
Vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra. Eu admiro o pastor João Pereira, mais alguns outros homens falarem de coisas profundas. Eu me sinto honrado de ouvi-los, mas não dou conta de falar, não. Então vou deixar para quem dá conta, né, irmão? Vou falar sobre o que eu dou conta de falar. Apocalipse 18, vamos começar no verso 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Qual terra que foi iluminada com a glória dele? Esta terra. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. Porque até aqueles que habitavam em nós, quando ele desceu e tirou de nós, foi para lá. Então ele ficou com mais demônio ainda. Nós estamos limpos pela glória de Deus. E de toda ave imunda e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da ira e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não ocorra nas suas pragas. Ele exatamente nos chamou para fora porque nós não fazíamos parte de Laodiceia. Amém? Podem vos assentar, irmãos. O profeta diz que há um povo, e este povo é um pequeno grupo, são pessoas que estão manifestadas na terra, eleitos, que esteve com ele antes da fundação do mundo, esteve com ele quando Lúcifer enganava os anjos que já eram caídos, por isso foram enganados. Esse pequeno grupo, quando ele se manifesta, você, o eleito, reconhece a voz. Esse pequeno grupo não fica confundido com o chamado. Ele não acha estranho. Para ele não. O profeta diz na mensagem Jeová Jiré, que Deus te chama para crer em algumas coisas ridículas. Porque ridículas para o mundo, mas para o eleito que esteve nele, ele reconhece com muita facilidade quando chega a mensagem da hora. Só o eleito reconheceria a voz dizendo: sai dela. Ele disse: sai dela, povo meu. Ele não disse o nome de ninguém. Alguém identificou a voz. Como ele estava diante da sepultura de Lázaro, o sepulcro de Lázaro. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Não havia só aquele Lázaro naquele cemitério, mas só ouviu a voz o Lázaro que ele pensava.
Só o Lázaro que estava na mente dele, que levantou de Laodiceia e saiu. Glória a Deus. A mensagem foi pregada em frente a uma sepultura chamada Laodiceia. Só o Lázaro que estava na mente dele é que tem ouvido: sai dela, povo meu. Aleluias. Laodiceia é uma sepultura. Ela é morada de demônios. Ela é ninho de aves imundas. E o profeta, tomando a mensagem em Laodiceia, ele diz algo a respeito desta cidade, literalmente, para mostrar como espiritualmente ela se identificava como os dias que nós estamos vivendo. Eu vou ler as palavras que ele mesmo citou. A era de Laodiceia era uma das cidades politicamente mais importante e financeiramente mais florescentes da Ásia Menor. Ela tinha enormes somas de propriedades. Era o local de uma grande escola de medicina. Ela era frequentemente chamada de metrópole. E o deus pagão que era adorado naquele lugar se chamava Zeus. Por isso ela foi conhecida também como cidade dos deuses. Agora o profeta William Branham, tomando a parte espiritual desta igreja, ele diz: quão apropriada foram estas características a esta última era, para representar a era na qual estamos vivendo agora. Ele pregou em 1960. A era ainda não havia acabado. Ainda ele estava vivendo no tempo da era de Laodiceia. E ele vai mostrar aqui que ele, como um eleito, dentro da era de Laodiceia, já estava sentindo que alguma coisa o tiraria dali de dentro. Estava chegando aquilo que falaria no coração do eleito. Ele diz, por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus, que na mitologia grega era o pai dos deuses. E agora está unindo os protestantes, católicos, judeus, hindus. E eu poderia abrir um parêntese aqui e dizer, em alguns lugares que tem a foto do profeta, negando a palavra do dia. Se não ouvir a mensagem da hora, se tornarão casa de demônios, ninhos de aves imundas. Com a intenção que uma forma comum de adoração aumentará o nosso amor, nossa compreensão, o cuidado uns dos outros. Notem, o nome em Laodiceia quer dizer direitos do povo, ou justiça do povo. Já houve alguma época da igreja do século XX que tem visto todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e econômica? Esta é a era dos comunistas, em que todos os homens devem ser iguais, ainda que isto exista somente em teoria. Esta é a era dos partidos políticos, os quais tomam por nomes democratas cristãos, socialistas cristãos e etc. Verdadeiramente, a igreja e o Estado, religião e política, estão se unindo. O joio está sendo atado em feixes. O trigo logo estará pronto para a colheita. Ele disse estará. Mas o povo que viu, não vê mais estará. Ele estava dentro da era ainda. Ele sabia que com pouco tempo viria uma mensagem
na mensagem reconhecendo o seu dia, sua mensagem, ele diz assim: eu quero que vocês percebam bem a hora, os sinais e a mensagem que estão por receber. Ora, era 1964, ele disse que haveria uma mensagem por receber. Isso no parágrafo 22, no parágrafo 26, ele dá uma saída e ele volta no assunto, ele diz então, parece que ele tinha esquecido, ele diz então, a próxima mensagem é essa: abrir os 7 selos. 7 selos, começa a chamar o trigo, irmão, começa a juntar o trigo de todas as nações. Logo estará pronto para a colheita. Aqui já tem trigo colhido. Ei, glória a Deus. O que é a visão profética? Ele diz na exposição das eras que a noiva teria a visão profética. Você pode olhar na escritura, irmão, com toda a convicção e dizer assim: não, essa é passada, essa já cumpriu. Não, essa aí está cumprindo agora. Você sabe se identificar dentro da hora que você está vivendo. Aleluias. A cidade era rica, tinha muitos habitantes ricos. Foi uma cidade de muita cultura. E a ciência abundava. Como está nos dias de hoje, as igrejas são ricas e a adoração é formosa e formal. Nós não fazemos parte da adoração formosa e formal. Tem palmas, tem apito. Tem apito. Que não tem formalidade. Aqui, como diz o pastor João, eu estou quase cumprindo de novo aquilo que o irmão diz, com sapato ou sem sapato. Sabe por quê? Porque eu estou com o meu dedinho ali destroncado e tem hora que dá vontade de tirar o sapato. Qualquer hora eu estou com sapato ou sem sapato, viu, pastor João? Eu disse para minha esposa ontem, falou: se você vê eu andando e já estou só de meia, não fica preocupada não, porque ela fica preocupada. Sabe, da gravata tá torta. Falei: a hora que me irritar eu tiro o sapato, vai sem sapato mesmo. Então aqui, ó, nós estamos fora dessa adoração formosa e formal, mas ao mesmo tempo são frios e mortos. A cultura e a educação têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito. Eles estão morrendo e a fé tem sido superada pela ciência. Tudo isso demonstra que o homem é uma vítima do materialismo. E em cada atributo da igreja Laodiceia se encontram renascidos na era de Laodiceia do século 20. Pela misericórdia de Deus, todo aquele que tem ouvidos para ouvir, sairá dela para não ser participante dos seus pecados. E glória a Deus! Então Laodiceia é a igreja dos evangélicos. Tem um cantor aí que ele compôs, não sei se foi ele, mas sei que ele canta: eu sou adorador por excelência. Ah, ele não sabe o que é adorador por excelência. Ele não conhece um adorador por excelência. Evangélicos querem viver como eles acham que podem e querem usufruir do que é direito nosso. Nós ficamos muito tempo sem expressar uma verdadeira adoração, mas quando ele desceu, ele veio exatamente para fazer de nós verdadeiros. Fazer verdadeiros adoradores. Glória a Deus! Laodiceia, igreja dos evangélicos. Só que está chegando a hora que eles não vão comer aqui mais não. Está chegando a hora que o grão é só mesmo para o trigo agora, só para a águia, carne viva. E a noiva, o povo escolhido desde antes da fundação do mundo. Então, como nós demos o título aqui à palestra, a noiva
não faz parte de Laodiceia. Se eu não faço parte de Laodiceia, tudo que Laodiceia tem, eu não quero. Tudo que for moda de Laodiceia, não quero. Do jeito que Laodiceia canta, eu não canto. Os hinos que Laodiceia canta, eu não quero cantar. Eu tenho os meus para me poder cantar e adorar. Porque nós temos que ser um povo diferente. Obra-prima. Povo peculiar, diz o profeta, uma super raça. Ele diz na mensagem a obra-prima, parágrafo 161. Ele diz assim, a palavra, aquilo que está fora de Laodiceia, vivendo em ação. A Bíblia, noiva. A Bíblia, noiva. Não alguma noiva feita pelo homem. Nós não temos sistemas. Não a noiva feita pelo homem. A noiva Bíblia. Ferida e aflita de Deus. Ela é ferida. E está fora da igreja de Laodiceia, a qual ela foi criada. Nós até nascemos, fomos criados lá, eles nos deram algumas coisas, né? Nos deram minhoca, ensinou ciscar, dormir em puleiro fedorento, até que um dia, glória a Deus! Até que chegou a hora. Até que chegou a hora de cumprir São João capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem filhos de Deus, os quais creram no seu nome. É aí que está, né, irmão? Só a noiva creu no nome. Porque o cordeiro é Deus, o leão é Deus, o 7 selos é Deus, o poder vivificador é Deus, Elohim é Deus, a nuvem é Deus, o pilar é Deus. Só que ele não aceita alguém querer crer nele com a última manifestação que ele tinha. Tudo é ele, mas ele quer que você creia. O eleito tem que identificar como que ele se manifestou, porque aí é crer no nome dele. E quando ele desce do céu, era o Filho do Homem descendo. Então não é crer no nome de Jesus, não. Ele se apresentou como Filho do Homem, para cumprir a escritura do dia de Lucas 17:30. Ele é Jeová? É, mas não foi como Jeová que ele apresentou, não. Ele prometeu que viria nesses dias, envolto numa nuvem. Então não adianta esperar ele de outra maneira, ele só virá através de uma nuvem, como ele veio. Os que creem no nome que ele se apresenta, não adiantava querer encontrar o pilar de fogo, quando ele tinha feito carne e estava andando na terra. Podia pegar cordeiro limpinho, sem mancha, e ir para Anás e Caifás, falar, oferece aí para mim, para Deus me responder. Não ia responder, porque já tinha mudado de forma. Tinha que identificar a forma dele que ele estava, porque ali é que estava a salvação do dia. Não podia querer de outra maneira.
Não, porque aquele é o pão do dia. Agora, irmãos, se ele pode, ele é Deus para manifestar de muitas maneiras. E nós que estávamos nele antes da fundação do mundo, por que que ele não permaneceu com a forma só? Gente, ele mudou de forma para qual motivo? Porque ele sabia que de todas as formas que ele mudasse, o eleito reconheceria. Mas a semente da serpente perderia ele e não poderia entrar no êxodo. Então ele muda de forma para confundir. Para confundir o coração daquele que quer entrar sem ter o nome no livro. Ele não tem medo de mudar de forma, porque a igreja sabe como ele manifesta. Ê, glória a Deus! Ele esconde a do mundo. Ele esconde do mundo e se revela àqueles que ele quer revelar. Se você abra sua Bíblia, por favor. Eu creio, às vezes você já pode ter lido essa escritura. Abra em Provérbios 8, por favor. Provérbios 8. Você vai ver que você não é do mundo. E Laodiceia é mundo. Jesus disse assim, olha, eu não sou do mundo, como eles também não são. Provérbios 8, você vai ver por que quando ele muda de forma, não é estranho para você. Você o reconhece fácil. Quando ele, antes de nós lermos aí, você pode observar que quando ele apresentou para Abraão, com mais 2 anjos, e Abraão foi direto no Elohim. Ah, mas Abraão foi direto no Elohim? Gênesis 18. Ué, mas é lógico. Abraão conhecia ele. Abraão já tinha visto ele em Gênesis 14. Ele já tinha descido como Melquisedeque, ceado com Abraão. Quando veio 3, Abraão falou assim, ô meu Senhor, chega, vem cá, meu Senhor. Quando nós encontrarmos na outra dimensão, no corpo físico, nós já o vimos na nuvem, nós conhecemos Melquisedeque. Ele já encontrou conosco. Não era porque Abraão tinha revelação de unicidade, não. O grupo aí do Voz da Verdade também tem. Não. É porque Abraão havia encontrado com ele antes. Quando chegou o tempo de revelar segredo de coração, nós já o conhecíamos, ó. Você já era íntimo dele fazia muito tempo. Provérbios 8, verso 22. Começando no 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então, antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Antes dele criar a matéria, ele já havia me possuído, irmão. Completamente. Quando ainda não havia criado os abismos. Satanás não havia nem sido criado ainda. E como ele sabia, o adversário que ele criaria seria algo potente, um bom adversário, e Deus não estava disposto a arriscar nenhum eleito. Então o que ele fez? Ele, antes da fundação do mundo, ele se sacrificou, ofereceu um cordeiro,
salvou os dele, resgatou. Depois que ele fez tudo, ele falou assim: agora eu crio o diabo. Porque de todas as maneiras que ele tentar, eu já fiz e já selei e já está selado. Quem somos nós, irmãos? Uma super raça de verdade. Não tem nada de Laodiceia em nós. Ele desceu e fez como ele é, nós somos seres eternais. Ei, glória a Deus! Antes, quando ainda não havia abismos, eu fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, e glória! Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Glória a Deus! Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Essa história entre eu e ele, você e ele, é antigo, irmão. Faz anos. Glória a Deus! O que ele proporcionou foi apenas um momento para nós ser manifestados nesta carne e na terra, porque ele queria vencer Satanás vestido de um corpo humano. Só isso que ele quis fazer. Aí ele enfrenta Satanás em pleno século 21, num corpo nascido de pecado. Ele desce, transforma, nós vamos ver ali, você se torna outro ser, e Satanás fica totalmente impotente de qualquer coisa com a sua vida. Você vai ver algo aqui, o irmão Brana falando, como que eu não faço parte, nem você faz parte de Laodiceia. Eu não quero ter nada a ver com Laodiceia, e tem gente brigando com a gente que Laodiceia ainda existe. Deus doido para tirar eles lá de dentro, eles querem que a Laodiceia existe, irmão. Por mim que ela morra para lá e se exploda para lá. Eu estou em outra terra, você está em outra terra. Então eu estava com ele, e era seu. Por isso que o irmão Brana diz assim, nós podemos criar, mas é lógico, nós tínhamos um professor vendo criar o mundo. O irmão Brana diz, você pode criar outro mundo. Pode mesmo, nós já criamos. Vivemos num mundo, irmão, onde o nosso idioma é outro. Eu fico numa dificuldade, às vezes, quando chega visitante na igreja. Falei, meu Deus, será que ele vai entender a linguagem? Será que ele vai entender isso que a gente tem falado nesses últimos dias? É outro mundo. Nós vamos ver o profeta falar, mas eu vou chegar lá. Creio que eu vou, já é 9 horas. Olha aqui, ó. Que hora que termina aqui, pastor João? Que hora que termina? Eu era seu aluno. Ah, então tá bom, fique à vontade então. E era cada dia as suas delícias.
alegrando-me perante ele todo o tempo. Este é o povo, pode fechar a Bíblia, este é o povo que ele veio buscar. Esse não é o povo que ele virá buscar. Esse é o povo que ele veio buscar. A única coisa que falta é ele encontrar o último que ele veio buscar e ele desaparece com eles daqui. Esse é o povo de Romanos 8. Quem nos separará deste amor? Quem te tira daqui da revelação, irmã? Lembra que Paulo disse assim, olha, nem anjo, nem tribulação, nem fome, nem coisa alguma. Quando ele disse aquilo, ele disse assim, olha, nem eu mesmo consigo me tirar daqui. Você já tentou ficar fora? Não dá. E a teofania que não te dá sossego mais? Tenta ficar em casa quando tem culto na igreja, se você não fica desesperado. Nem eu mesmo dou conta de me arrancar daqui mais. Glória a Deus! Aleluias! Eu vou me adiantar um pouquinho aqui, porque eu quero ir em algumas coisas aqui, vou me adiantar um pouco. Mensagem à festa das trombetas. Recordem, quando Jesus chegou na terra, não havia nem uma centena de pessoas na terra que sabia que ele estava aqui. O Morão disse que a primeira vinda é igual a segunda. Ele está bem aqui e tem gente temendo que ele não está. Está andando em dois pés e tem gente querendo arrumar parágrafo para provar que ele não está. Não quer. E quem não quer ele é Laodiceia. É Laodiceia que põe ele para fora. Mas quando ele bateu na porta, glória a Deus, ele disse, se você ouvir a voz, eu entro e ceio com você. Ué, mas o que ele fez com Abraão, irmão? O que ele deu para Abraão? Ele deu palavra e deu estímulo de adoração. Pão e vinho. Ele chega na sua tenda também. E você, como Abraão, não vê 3 pessoas. Você não vê aqui um Jesus menor, como eles estão fazendo. Mombrando disse, não, esse é ele mesmo. Eles estão fazendo uma divindade e não estão vendo. Fazendo esse aqui um Deus menor do que aquele que eles dizem que está lá em cima. Não, isso é dualidade. Quando ele apresentou, nós podemos falar assim, meu Senhor. A semente de Abraão, ele disse para os fariseus, se vós fosseis filhos de Abraão, não ia me crucificar. Vocês não iam me rejeitar. Então está fácil de entender quem é semente de Abraão. Está fácil de identificar. Aquele que diz, meu Senhor, pode chegar. Meu coração ainda não está como eu desejaria, mas a porta fechada eu não vou deixar. Não preocupa com o coração agora não. Se ele entrar, ele te fala como colocar o coração em ordem. Ah, pastor, mas o meu coração às vezes ainda tem coisa que está fedendo. Problema não, irmão, ele nasceu numa manjedoura, no meio de esterco, porque ele sabia que um dia ele teria que pegar um coração e prepará-lo também. Ele sabe cuidar do seu coração. Ele só está batendo, ele só quer entrar. E aqui ele entrou, irmão. Aqui o Filho do Homem
teve aonde reclinar a cabeça. Glória a Deus. Uma centena de pessoas na terra não sabia que ele estava aqui. Ele chegou para juntar um pequeno grupo eleito. E todo aquele que o Pai me deu, eles virão, eles saberão disto. Eles ouvirão. Alguns deles reconheceram isto. Cerca de 1/100ª parte de 100 no mundo creu nisso. É uma porcentagem muito pequena. Eu estava pregando uma vez lá na igreja e disse: olha, irmão, olha a porcentagem que é das pessoas que creriam nisso. Falei, você tem que ver o quanto isso é maravilhoso no seu coração. Tem casa, irmão, tem lugares que as pessoas moram, eu não sei aqui, mas lá em Belo Horizonte tem favelas que nem a polícia entra. Falei, o carteiro chega do correio, chega lá no princípio do beco, não consegue achar seu endereço. Beco perigoso para entrar, nem a polícia entra. Falei, mas você tem que ver que Jesus achou seu endereço lá. Ele te encontrou de uma forma ou de outra. Agora que estamos aqui, dentro, é agora que é a hora. Olha, irmãos, não tem mais nada depois disso aqui. Acabou. A última coisa que Deus ofereceu para o homem foi a revelação. Porque tudo que vai acontecer para frente é só se estiver dentro dessa revelação que vai usufruir. Não tem mais nada para frente. Ele não tinha mais outra coisa melhor para dar para a noiva. E o que ele deu? Não. Ele olhou assim e falou, gente, eu tenho que dar alguma coisa para a noiva, para minha esposa. O que eu vou dar? E olhou, agora sim. Como ele disse, falou, sabe o que eu vou dar? Eu mesmo. Tem coisa melhor que isso, irmã? Disse, agora eu vou dar, não vou dar profeta mais. Eu não vou dar anjo mais. Acabou. Agora eu mesmo vou descer. Eu mesmo vou descer. O profeta entendeu isso, irmão. Ele fez o papel dele, ele entendeu isso. Em 1965, a atração sobre a montanha. Prestes os momentos, os dias dele ir embora. E ele viu isso. Ele disse, olha, irmãos, Apocalipse 10, do 1 ao 7, é história. Estava dizendo para nós assim agora, é do 8 ao 11, não é comigo mais não. Olha ele e você agora. Glória a Deus. E aleluias. Nós não somos laodiceanos. Graças a Deus. A palavra tem descido para fazer de nós verdadeiros, como nós ouvimos ontem, lá em Ceilândia, verdadeiros adoradores. Deixa eu ler aqui para a igreja, a exposição das eras, página 38, diabo ira, né? Posso fazer. Nem eu mesmo posso me tirar mais dessa posição. Não posso, eu não posso descer. Não posso descer, laodiceanos. Eu já fui arrebatado no dia do Senhor. Lembra do desespero do profeta para descer para o corpo terreno? Disse, mas eu tenho que descer para lá mesmo. Tem algo aí dentro que o diabo desejou por muitos anos, irmão. E ele não sabe o que é isso.
por que você ainda tem problemas e dificuldades, mas quando você assenta nesse lugar, a coisa muda. Porque o máximo que ele pode ver é isso aí. Mas nós não somos isso aqui. Nós não somos isso aqui. Glória a Deus. Exposição das Eras, página 38, o profeta diz: a vida interior. A vida interior, invisível. Aquela que teve a união com Ele. Está escondida em Deus e alimenta pela palavra de Deus. Satanás não pode tocá-los. O braço de Satanás agora é curto demais para te alcançar, irmão. Você não sai mais da revelação. A coisa desceu para a alma. A vida invisível está com ele, alimentando da palavra. Satanás não pode tocá-los, nem mesmo a morte pode tocá-los, porque a morte perdeu o seu aguilhão, o inferno perdeu sua vitória. Se ele tinha que fazer de nós laodiceano, tinha que ser antes dele descer, porque agora que ele desceu, ele mudou a nossa vida. Glória a Deus! Aleluias! Quando ele desce, lembra que nós lemos Apocalipse 18? Sai dela, povo meu! A voz não era estranha para você. Laodiceia até nos criou, nos deu puleiro. Só que teve um dia que a águia, ela estava cansada de viver em puleiro. Aí ela leu alguma coisa e foi tentar abrir as asas no puleiro. O irmãozinho disse assim: fecha sua asa, irmão, está me atrapalhando. Eu disse: eu estou cansado de ficar com a minha asa encolhida. Você está me incomodando aqui dentro dessa igreja. Não sei, irmão, mas eu estou com vontade de abrir minha asa. Cansado, desanimado de vir na igreja, até que leu alguma coisa, disse: mas o que é isso aqui? Ela nunca tinha ouvido falar de 7 selos. Ela nunca tinha ouvido falar de uma linguagem celestial. E quando passou a voz: sai dela, povo meu, ela disse assim: ó, vocês ouviram? Vocês ouviram? Não, não ouvi nada. Ele falou: eu ouvi. Eu ouvi. Vocês viram alguma coisa? Eu vi. Vocês não viram nada? Aí, irmão, o que ela fez? Falou assim: não, gente, eu ouvi um grito. E os irmãos falaram: não. Sabe o que o pastor ensinou para nós? O galo do terreiro, irmão. Que essa voz, mistério não deve mexer, não. O galo ensinou para nós que quando ouve esse grito, a gente tem que esconder. Ela falou assim: mas quando eu ouvi isso, além de eu ouvir o que vocês não ouviram, eu não fiquei com medo, não. Até parece que eu entendi o que falou. É mesmo, irmão. E o que falou hoje lá no culto? Falou sobre teofania, eu entendi tudo. Essa é a verdadeira águia. A águia reconhece o chamado da palavra.
Por quê? Porque simplesmente ela é uma águia. E quem chamou ela foi águia. É uma águia chamando outra águia. Agora olha isso aqui, irmão. É a palavra chamando. Olha aqui, irmão. É a palavra chamando a palavra. Eu estava com ele antes da fundação do mundo. Quando ele me chamou pelos 7 selos, eu ouvi, você ouviu. Por que nós não fazemos parte de Laodiceia? Porque quando a águia chamou, nós estávamos num sistema laodiceiano, mas era a palavra chamando a palavra. Lá você já era a palavra. Prova que você era a palavra que você saiu. Era a palavra chamando outra palavra. Antes da fundação do mundo. Agora, irmãos, olha que maravilha. A palavra predestinada. Quem que é a palavra predestinada? Quem? Pode falar alto aí, deixa eu ver. A palavra predestinada vai para a palavra escrita. A palavra predestinada, quando vem para a palavra escrita, falou, olha, mas era o meu nome que estava aqui. Glória a Deus. Vai para a palavra escrita, para a hora. É hora de viver a vinda. Você então reconhece sua posição e a busca. Aí aconteceu com muitos de vocês, eu acredito. Pastor João, quando o senhor esteve lá em Goiânia, que você viu, tinha lido algo, ele disse assim, quando você vê e entende a sua posição, você a busca. Vocês querem morrer? Pode morrer, eu vou buscar a minha posição. Ficar com esse sistema eu não fico. Quantos aqui, não sei se tem, mas se tiver alguém que aonde você estava, o pastor não quis abrir, você veio atrás, você veio buscar a sua posição. Já estou terminando. Parágrafo 91, agora parágrafo 98. Ele vivificou seu corpo pelo chamado. Tinha mente laodiceiana. A águia achou que ela tinha que ciscar, que ela tinha que comer minhoca. Mas quando ouviu o grito, até o grito que ela ouviu, que ela identificou, foi engraçado, eu estou com vontade de comer outras coisas agora. Estou com vontade de experimentar um nível mais alto. Eu acho que aquele sonho que eu tive aquele dia de abrir minhas asas, era real, é porque eu queria voar. Você já pensou, irmão, que dó de uma águia? Sobe no puleiro, quando abre a asa já está no chão. Aí ficava, batismo em nome de Jesus, Santa Ceia com vinho pão asno, lava pés. E falando que essa era a mensagem que Deus enviou. Isso é o trovão. Não, irmão Brana disse que isso era só mesmo para nos dar base. Mensagem primeiro selo, parágrafo 75, ele diz assim, olha, com o que nós temos até agora, nós não seríamos capazes de ser arrebatados. Mas agora com o grito dos trovões, ela nos dará fé de rapto. Graças a Deus. Ele vivificou o seu corpo mortal. Então seu corpo é templo da dinâmica. Porque você tem sido parte da dinâmica desde o princípio. Ali tem sua ressurreição. Esses corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado. Tem crido. Tem sido transladado de uma denominação à palavra.
já está transladado. Mensagem selo da Páscoa. Você já vive em outro mundo, irmã. Transladado. Tudo muda. O que isto faz aos nossos corpos mortais? Glória. Isso muda nossa opinião. Mudou. Nós pensávamos que era só um sinal. Isso mudou nossa opinião. Nós vimos o profeta falar ao nascer do sol, falando a ele mesmo, olha os olhos dele, olha o nariz dele, olha a barba dele. Mudou nossa opinião, identificando que era águia. Isso muda nossa opinião, isso muda nossa noção, isso coloca nossas afeições em coisas que são de cima. As coisas que você costumava fazer, agora estão debaixo dos seus pés. Laodiceia, não aparece em mim mais. Estão sob os seus pés. Você está vivificado neste poder vivificador. Isso traz, irmãos, isso é glorioso demais, olha. Isso traz o seu corpo já. Agora, isso traz o seu corpo já para a condição de rapto. Está prontinho. Glória a Deus. Vivificados para uma nova linguagem celestial. Aí é 7 selos mesmo, aí é teofania, aí é trovões, linguagem celestial. Eu já não falo mais de coisas terrenas. Minhas afeições agora foram colocadas nas coisas que são de cima. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu quero saber das coisas de cima. Glória a Deus! Oh, glórias! Vivificados para uma nova linguagem celestial, para lhes falar de um rapto, um levantamento. Eles estão querendo ver nós sermos levantados, eles estão querendo encontrar com o Senhor nos ares. Mombrana disse que isso aqui já está nos dando um levantamento para uma atmosfera diferente. Por isso que o culto é outra dimensão. Qualquer hora que Ele quiser, nós estamos prontos para sair dessa prisão. Um levantamento para uma atmosfera diferente, na qual eles jamais viverão. Não podem entender nossa linguagem. Laodiceianos. Os pintinhos não podiam entender o grito da águia. Tudo corre. A mamãe galinha corre para dentro. E a águia lá bem com as asas de fora. De onde vem esse grito? De onde vem esse grito? Olha aqui, irmãos, uma atmosfera diferente na qual eles jamais viverão. Também com uma nova vida, vivificada para aqueles que entrarem. Vai entrar na onde? Entrar na atmosfera do rapto. E o que é rapto? E essa revelação está te dando um levantamento. Isto vivificará suas línguas. E eles falarão novas línguas.
eu não faço parte de Laodiceia. O profeta diz que somos uma super raça. Para eu terminar, vocês conseguiram me entender? Graças a Deus. A palavra falada é a semente original. Correto. Agora, aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei da reprodução produz segundo sua espécie. Gênesis 1:11. Nesses últimos dias, a verdadeira noiva igreja vem para a pedra angular. Será uma super igreja. Será uma super raça. Enquanto se aproximam daquela grande pedra angular, elas permanecerão elas parecerão muito com ele. Até mesmo terão a sua própria imagem, a fim de se unirem com ele. E são um. Eles são a própria imagem manifestada da palavra do Deus vivo. Você então é ele. Nós somos ele. Por isso o mundo não pode entender nossa linguagem, porque o mundo não entendeu a linguagem quando ele desceu. Uma parte de 100 no mundo conseguiu identificar. Você estava escrito nesse número. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado por Deus. Pode ficar em pé mesmo. Vocês são fortes. Que coisa boa, né? Deus me deu uma inspiração